Boa noite, companheiras, companheiros. Eu vim aqui como coordenadora da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação, e nem precisaria vir, porque a frente está presente através de vocês que compõem as entidades que, por sua vez, compõem a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão. Mas como a frente também se compõe de parlamentares, eu venho aqui representando também essa outra parte da frente, que são os parlamentares. E dizer que nós soubemos desse ato e com um certo otimismo, porque é um sinal de que a sociedade civil organizada, que foi quem conquistou a primeira conferência de comunicação, e que foi graças à luta dessas entidades ao longo de, no mínimo, 3 anos, para poder conseguir conquistar a convocação da frente, aliás, da primeira conferência, realizar essa conferência, apresentar um resultado extraordinário, que surpreendeu, inclusive, a todas as entidades que construíram aquela conferência, e que deixou um saldo extraordinário de mobilização, de organização e de discussão sobre o tema, que é um tema que, antes desse processo de construção da CONFECOM e da sua realização, não era um tema que constava da agenda da sociedade, de forma ampla, de forma universal, no sentido de envolver todas as pessoas, não só os militantes da causa, mas toda a sociedade, numa questão, num tema estratégico para a democracia, para o desenvolvimento do país, como já foi dito aqui. E não podemos ficar só nos resultados da CONFECOM. Houve uma certa desmobilização. Isso também aconteceu quando nós conseguimos conquistar o momento de redemocratização plena do país, com a Constituinte. Foi graças a uma forte e intensa mobilização da sociedade que conseguimos inscrever no texto da Constituição os direitos que estão lá consagrados, embora nem todos estejam contemplados nas políticas públicas e na conquista real daqueles direitos. Pelo menos estão lá. Mas a sociedade se desmobilizou, consequentemente, os frutos daquele movimento e daquela conquista deixam muito a desejar até os dias de hoje. Daí porque estamos lutando por uma reforma política para reestruturar o marco institucional do país, não só o sistema eleitoral, não só o sistema partidário, mas se deveria repensar o Estado brasileiro no sentido de recolocá-lo de modo a responder às transformações que estão ocorrendo no mundo, e particularmente em relação ao mundo do conhecimento, da informação, das comunicações. Então, esse movimento e essa mobilização organizada da sociedade civil é fundamental para preservar as conquistas, fazer valer essas conquistas na prática e no dia a dia das políticas públicas, e essa questão aqui, particularmente, está nos assustando e nos deixando inseguros, inseguras com o que possa acontecer a partir de agora. A Frente Parlamentar tem se detido em todos esses temas e tem procurado tomar iniciativas, não só reagir às iniciativas do governo, mas também de se antecipar e tomar iniciativas. Um tema que tem estado como foco importante do trabalho da Frente, da discussão dos encaminhamentos práticos que a Frente tem feito junto ao governo, é o operador de rede do campo público das comunicações. O direito à comunicação supõe também que o setor público das comunicações esteja devidamente fortalecido, modernizado, atualizado e em condições plenas, inclusive, de concorrer com a iniciativa privada em termos de comunicação, de informação e de uma programação que atenda a todos os segmentos da sociedade. E nós estamos ainda, de uma certa forma, cobrando do governo o novo marco regulatório. Nós estamos no marco zero. As concessões e renovações estão se dando. A Comissão de Ciência e Tecnologia está funcionando da mesma forma que funcionava há 12 anos atrás, que pelo menos é o tempo em que eu estou lá naquela comissão. As deficiências, as dificuldades, as limitações são as mesmas, e a falta de controle público sobre
né, a política de comunicação e sobre a ação dos atores que operam essa política, e o legislativo é um desses, realmente nos deixa assim preocupados e animados quando vê que a sociedade civil, e esse ato é uma prova disso, e antes deles, né, aquela moção que vocês encaminharam pelas redes sociais, aquele manifesto que os movimentos, particularmente a coordenação de movimentos sociais, né, lançou aí na rede, é alguma coisa que contribui para que a sociedade se mobilize fortemente, amplamente, de modo a gente preservar as conquistas e avançar nessas conquistas. Então o marco legal tem que vir, né, e procurar evitar isso que aconteceu. Eu fiquei a me perguntar hoje, durante o dia inteiro, enquanto eu me organizava para vir para esse ato, o que dá para fazer depois de um acordo já firmado? Temos que verificar na estratégia de luta, no plano de luta que eu espero que a gente defina nessa noite, a gente tem que saber o que é possível fazer para reverter esse acordo. Um acordo que só se fez com um lado interessado nele, que são as empresas, que é a iniciativa privada, né, que são os que operam a política de comunicação no país, e de outro lado a sociedade civil organizada, que hoje já tem uma credencial e já demonstrou a sua competência, a sua capacidade, né, de entender essas questões e de oferecer contribuições a esse tema, ficou meio ao largo. Então é preciso a gente indagar. Bom, essa é a outra parte, que é a sociedade civil organizada, que são os usuários desse serviço, que são os detentores, né, desse direito público, ou seja, desse patrimônio público, que é as frequências eletromagnéticas por onde transitam, né, essas comunicações e informações por esses meios modernos. Então nós temos que colocar isso na pauta de discussão, né, numa concepção política muito clara, num posicionamento político muito claro. Então eu quero me colocar à disposição em nome da frente. A frente é uma frente militante, não estou dizendo que envolve todos os membros dela, mas uma quantidade importante de parlamentares, e sobretudo de entidades que integram essa frente. A coordenação tem se reunido semanalmente, tem estabelecido uma pauta, tem enviado iniciativas junto ao governo. Estamos inclusive para realizar uma nova audiência pública no dia 30 de agosto sobre operador de rede, e aí já querendo saber quem é que vai se responsabilizar por essa política, por esse projeto de operador de rede, e nos preocupando com aquilo que está acontecendo na relação do Ministério com a própria Anatel. Soubemos essa semana que o Ministério das Comunicações tinha transferido, por acordo, por convênio com a Anatel, funções de fiscalização que é de competência do Ministério das Comunicações. Ora, nesse tempo todo de audiências públicas que fizemos com o governo, né, pelo menos nesses últimos 12 anos, a queixa geral, tanto da Anatel como do Ministério, é de que ele não tem estrutura suficiente de pessoal e de meios necessários à fiscalização para dar eficácia a essa fiscalização. E essa fiscalização só tem sido eficaz junto ao sistema comunitário de rádio. Né? Então, soubemos, numa audiência pública, que foi convocada, foi requerida por um deputado que nem esteve, né, no dia em que o requerimento foi votado, muito menos no dia em que houve a audiência pública. E nós tivemos que questionar a Anatel, né, e o Ministério das Comunicações, que estava com um assessor jurídico absolutamente despreparado, inexperiente. Então eles, inclusive isso, acho que é um descaso com o próprio Poder Legislativo, quando mandam pessoas que não estão com o conhecimento pleno, e muito menos a delegação, de dialogar com outro poder sobre essas questões. Então, há funções fiscalizadoras que são competência do Ministério das Comunicações, que em convênio muito recente, também sem nenhuma discussão, sendo transferido para a Anatel, que por sua vez também diz: nós não temos meios de cumprir aquilo que é responsabilidade da Anatel do ponto de vista da fiscalização sobre equipamentos e sobre essas questões mais de natureza técnica e normativa do que propriamente questões de fundo, inclusive transferem competências de avaliação, a fiscalização de conteúdo. Então é um negócio preocupante, as coisas estão acontecendo, estão sendo atropeladas, e lamentavelmente os atores principais que devem estar no cenário dessa discussão e dessas decisões estão fora. Daí o peso, a importância, a oportunidade
de encontros, de eventos, de movimentos como esse, para que a gente tenha uma orientação unificada e orientada politicamente para a gente intervir nos espaços onde a gente se encontra. Então, parabéns pela iniciativa, contem com a frente, estamos aqui representando aquele coletivo de parlamentares e de organizações sociais na busca de interferir na política de comunicação do país. Obrigado.